Bom, queridos irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso trimestre da Revista Escola Dominical. Foi uma lição maravilhosa que diz a família natural segundo os valores e princípios cristãos. Irmãos, uma família bem estruturada é uma igreja bem estruturada. Uma família, santa, é uma igreja santificada. Então, essa lição que foi comentada pelo nosso bispo Abner, ela vem nos acrescentar conhecimentos e nos exortar e nos ensinar comportamentos familiares que hoje o mundo não tem, irmãos. O mundo não tem mais referência. Você não pode buscar com o amigo do mundo a referência para te dar um conselho. Você não pode procurar uma amiga do mundo que não tem Deus para falar com você sobre casamento. As referências estão muito... Não temos referência mais. Não é como no passado, que nós tínhamos famílias bem estruturadas, conselhos, às vezes até de pessoas não evangélicas, mas de homens e mulheres bem vividos e que tinham exemplos de vida, né, no cuidado dos filhos, no cuidado da esposa, no cuidado do lar. Hoje já não é mais assim. Hoje, se você conversar com alguém que não é evangélico para te dar um conselho, vai mandar logo você largar o marido, vai mandar você largar a mulher, vai mandar você já arrumar outra pessoa. E não é assim que a palavra de Deus, ela orienta. Ela tem orientação para as pessoas solteiras, tem orientação para as pessoas viúvas. A palavra de Deus tem orientação para as pessoas casadas, irmãos. Então, tem orientação para todas as áreas. E o mundo, ele não quer seguir essas orientações. O mundo, ele não quer seguir mais os conselhos da palavra de Deus. Não querem saber de Deus. Muitos já dizem que Deus não existe, não há Deus. E no livro de Salmo diz o louco em sua loucura, diz o nécio na sua loucura, não há Deus. Então, queridos, nós devemos absorver conhecimentos da palavra de Deus. Então, essa revista ela veio para acrescentar muita coisa boa. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. E o texto de referência que foi lido nessa noite, ele diz justamente isso, que eu queria ficar só com Lucas 14, que diz assim: se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse é um versículo muito forte que eu gostaria de me prender. Introdução. Encerrando este trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir entre dois relevantes relacionamentos, com Deus e com a família. É o que nós iniciamos falando. Diferentes níveis de relacionamento. Observe, irmãos, que o tópico 1 diz assim: Jesus e sua família terrena. Relacionamento de Jesus e sua família terrena. Relacionamento de Jesus com Maria e José. E relacionamento de Jesus com seus discípulos. Essa palavra relacionamento é uma coisa assim, é muito complexo, porque você se relacionar com pessoas, irmãos, você tem que ser uma pessoa bastante racional, você tem que ser uma pessoa pacificadora. E quando fala da família, não é diferente. Você vai encontrar dentro de casa, dentro do seu lar, pessoas que pensam diferente. E não é a tua vontade o teu entendimento que tem que sobrepor de todos, a não ser que você esteja liderando. E no final de colher várias sugestões e aconselhamentos, aí você toma uma decisão. Mas contrário a isso, as decisões familiares, elas são tomadas em conjunto, todos juntos. Todo mundo. Tem o líder que comanda a embarcação e todos juntos tomam a decisão. E o relacionamento está justamente isso aí. Aí está o desafio. Trabalhar dentro de casa com esse relacionamento. Aí você vai ver aqui que o relacionamento de Jesus com sua família terrena.
Jesus, em sua vida terrena, ele também experimentou a dificuldade de relacionamento na vida terrena. Sua própria família, inicialmente, não queria, seus irmãos não reconheciam o ministério dele, né? Não é que não reconhecia, não o seguiam, né? A sua mãe sabia, seu pai, antes de falecer, sabia, mas seus irmãos não o seguiam. E ele teve problema de relacionamento familiar, irmãos, não é fácil. Uma certa feita eu fui lá em Pernambuco e um pastor muito conhecido, um grande homem de Deus, profeta, ele já jubilado, estava na secretaria da convenção lá do meu irmão, do ministério do meu irmão lá da Matriz, em Pernambuco, na cidade de Abreu e Lima, e ele virou-se de onde estava, apontou o dedo para mim e falou o seguinte: é melhor amar chorando do que odiar sorrindo. E é uma verdade. Aquela palavra ficou no meu coração e eu entendi depois. Família, nós vamos ter vários conflitos dentro da família, mas muitas vezes você vai amar chorando. Por quê? Porque vai ter conflito. Não vão te aceitar pelo seu jeito de ser, não vão te aceitar pela tua forma de expressar a tua fé, não vão te aceitar às vezes pelo teu jeito de falar. Embora nós devemos vigiar muito com o que nós falamos, com o que nós expressamos, né? A Bíblia chama de sábio aquele que ouve, não aquele que fala muito. E quem fala muito erra muito. Então, quando você não vigia com a boca, às vezes dentro do lar, você pode estar passível de criar uma grande confusão dentro de casa, né? Às vezes acontece até dentro da igreja, quando você não tem o cuidado de respeitar as fronteiras, os limites de cada um, você pode estar desrespeitando o seu irmão do lado, né? E para isso que a gente tem que estabelecer nossas fronteiras. A gente vai para a igreja para aprender a palavra, para conhecer mais a Deus, para se aprofundar em Deus. E sempre as doutrinas e ensinamentos ficam sempre com o líder da igreja, que é o pastor. Mas não é o caso que nós estamos para falar nessa noite, né? Então Jesus experimentou o relacionamento com a sua família terrena. Relacionamento de Jesus com Maria e José, ou seja, com seus pais. A lição inicia dizendo assim: é preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José para com Jesus. Eles foram exemplos de dedicação no cuidado com Jesus, na parte material, no cuidado na criação, como na parte espiritual. Jesus foi apresentado ao templo, Jesus foi circuncidado, tem o texto de Jesus no meio dos doutores. Então, você pode observar que sempre José e Maria estavam presentes, e depois Maria estava presente também no ministério de Jesus até a morte de Jesus, crucificação e depois no sepulcro, eles estiveram presentes. Mas aqui mostra o relacionamento de Jesus com os pais e também dos pais com Jesus. Outro destaque, diz assim no tópico 1.2, é a sugestão de Jesus aos seus pais. Jesus foi obediente aos seus pais. Não tem como, irmão, você ser cristão, ser servo de Deus e você não ser obediente aos seus pais. E não tem como você ser o pai e mãe e não cuidar dos seus filhos. E também não tem como o marido não cuidar da sua esposa, nem a esposa cuidar do seu marido. Não pode o marido saber que a esposa às vezes precisa, tem sempre suas necessidades, ela no trabalho, ela precisa de um dinheiro para comprar alguma coisa, né, para a sua necessidade pessoal. Ah, mas eu dou tudo. Ah, sim, você dá tudo, mas você já perguntou se ela tem tudo o que ela precisa? Às vezes ela quer um dinheirinho para dar um dízimo, ela não trabalha. Claro que ela trabalha cuidando da sua casa. Então você vai lá, dá um dinheirinho à sua esposa, né? Se for o contrário, tem casos que o marido não trabalha, a mulher que trabalha, a mulher dá um dinheirinho para o marido, e o marido vai dar seu dízimo na igreja, né, dá oferta, paga uma saída com as irmãs, vai na pizzaria com as irmãs, sai junto com as irmãs,
as irmãs sabem do que eu estou falando, que de vez em quando as irmãs têm alguns compromissos na igreja e às vezes tem muita confraternização, tem chás e as irmãs querem participar, mas não tem dinheiro porque o marido não está R$1 a esposa. Assim também o varão, às vezes tem alguma coisa para fazer e a esposa não ajuda o marido. E assim, isso é vice-versa. Estou falando mais na parte masculina porque é mais comum entre os homens, né? Bom, 1:3, relacionamento de Jesus com seus discípulos. Observe que Jesus, a gente falou sobre Jesus com os pais, e depois, agora nós vamos ver Jesus com os seus discípulos. Mas diz aqui que Jesus, quando estava no meio do povo, o povo ouvia Jesus como Messias enviado. Não era toda a nação que não cria em Jesus. Os seguidores de Jesus seguiam ele como Messias e o obedecia. E os seus discípulos eram considerados pelo próprio Jesus como a família dele, e ele manifestou isso, o próprio Jesus. Irmãos, o povo de Deus é uma família, e Jesus, ele considera como a sua família. Uma família não pode viver brigando, uma família não pode viver tirando os pedaços um do outro, é um ajudando o outro. Recentemente eu botei até no grupo, e 2 vezes, né? Eu botei a primeira, foi quando o filho da nossa irmã Rosilene, ele abençoou a congregação com uma pizza, e depois eu pedi para os irmãos também, né? Em vez de estar comprando a pizza ali na pizzaria Roma, né? Abençoa o servo de Deus ali, que o filho da irmã Rosilene, o filho da serva de Deus, né? E quem sabe Deus não abre aquele coração e ele se converta. Mas a gente abençoa na casa da irmã Rosilene, assim como também a casa do irmão Francisco. O povo de Deus tem que ser uma família, a gente tem que cuidar um do outro. Em vez de estar comprando tapioca de outras pessoas, a gente compra da nossa família. O dinheiro, a gente abençoa nossa família. Então, nós somos uma família, devemos sentir as dores um do outro, cuidar um do outro, né? Então, os discípulos, Jesus considerava os discípulos sua família. Então, devemos ter esse comportamento, irmãos, porque nós somos identificados, diz aqui logo no final do 1:3, como família de Deus.